Então, ele consegue passar e dominar. Tanto é que Miguel, depois nós vamos ver em Apocalipse, que ele lança por terra essas hostes malignas que estão aí, ele vence isso, joga por terra, e lá no Apocalipse nós vemos exatamente que esse Miguel novamente vai assumir a sua autoridade perante aqueles anjos, e ele vence aqueles anjos. Então existe aí um exército de anjos a favor de Satanás, e existe um exército de anjos que é a favor de Deus. Então aqueles que se rebelaram contra Deus e seguiram Satanás, então terá Satanás com seu exército de demônios. Esses anjos agora são chamados demônios. E quantos são? A terça parte apenas dos totais aí dos anjos, que existem. Então existe muito mais a favor de Deus, muito mais anjos do que demônios. Então nosso exército é muito mais poderoso, muito mais eficaz do que o exército de Satanás. Então os anjos existem? Existe aí todo um reino espiritual que nós não enxergamos com os olhos materiais. Então existem muitos anjos que estão aí para nos servirem, nos ajudarem na nossa tarefa de evangelização da terra. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, então Deus usa o quê? Os seus anjos para fazerem aquilo que é preciso fazer para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos continuar vivos aqui na terra. Imagine se Deus não usasse esses anjos. Quantas coisas poderiam estar acontecendo e quantos da igreja já teriam sido mortos, destruídos por Satanás. Então existem aí batalhas e mais batalhas que nós não vemos. Então Deus está sempre presente conosco, e está sempre nos ajudando, e está sempre fazendo de tudo para que o seu plano de evangelização, de salvação dos homens, aconteça sobre a terra. O que nós precisamos fazer mais é orar mais e agirmos mais para ganharmos essas almas. A nossa lição de hoje tem as seguintes partes. A parte 1, uma visão celestial. Tópico 1, foi revelada uma palavra de Daniel. Tópico 2, Daniel, um homem de oração. Tópico 3, a tristeza de Daniel. Na parte 2, a visão do homem vestido de linho. Tópico 1, um homem vestido de linho. Tópico 2, eis que uma mão me tocou. Tópico 3, o príncipe do reino da Pérsia. Na parte 3, nós temos aí, Daniel é confortado por um anjo. Tópico 1, Daniel é confortado por um anjo. Tópico 2, o conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe do reino da Pérsia. Tópico 3, a hostilidade espiritual contra o povo de Deus. Então Daniel teve o quê? Visão. Ele viu o que um ser humano normalmente não consegue ver. Então ele viu além do que a nossa visão pode ver. Ele teve o quê? Uma visão espiritual. Então a revelação do reino espiritual. O reino que nós não podemos ver com os olhos materiais, com o olho que nós temos aqui no corpo. Então ele teve uma visão revelada de coisas que estão ocultas aos seres humanos. Nós temos aí um quadro na revista do professor que é interessante nós lermos, que vai ajudar um pouco sobre o que nós vamos falar durante a lição. Veja aí, a natureza dos anjos. Então, criaturas. Os anjos são criaturas. Antes da criação da humanidade, eles existiam. Sendo criados por Deus, os anjos rejeitam a adoração. Apocalipse 19, 10, 22, 8 e 9. Logo, os seres humanos não podem adorá-los. Colossenses 2 e 18. Então é importante saber que os anjos foram criados todos ao mesmo tempo. Não existe anjinho, anjão, anjo criança, anjo mulher, anjo homem. Não. Quando você vê alguma pintura nesse sentido, um anjinho criança, isso é mentira, isso não existe na Bíblia. Nós sabemos que a terça parte deles se revoltou contra Deus e seguiu Satanás na sua revolta de querer ser igual a Deus, de querer subir ao trono de Deus, de ser até maior do que Deus. Então, nessa revolta, ele foi expulso do céu e a terça parte dos anjos o acompanhou. Sabemos que existem alguns anjos que estão aí prisioneiros, E existem os outros anjos que são organizados por Satanás. Existem aqueles de grau superior e aqueles de inferior. Assim como o exército existe as patentes, o exército de Satanás também tem.
E os anjos de Deus, que são a grande maioria, 70% dos anjos, esses que acompanham Deus, obedecem a Deus, esses também são organizados. E existe então querubins, existem serafins, existe aí o arcanjo Miguel, e existem os anjos em geral. Então são organizados também como um grande exército. Sabemos aí que eles são o quê? Espíritos. Os anjos são espíritos, por isso não são limitados ao tempo e ao espaço. Têm o poder de assumir forma humana a fim de comunicarem-se ao sentido dos homens. Gênesis 19, de 1 a 3. Também não são masculinos nem femininos. Os anjos não têm sexo nem se reproduzem, como está em Lucas 20, 30 e 35. Então veja bem, são espíritos, não são humanos. Agora eles podem assumir a forma humana. Nós estamos falando aí de anjos a favor de Deus. Nós não temos na Bíblia uma manifestação de anjos de Satanás que se transfiguraram em homens e apareceram aqui na terra a alguém. Então quando você vai falar que demônio apareceu a alguém, não existe isso na Bíblia. Então os anjos que se rebelaram não têm esse poder de se tornarem homens e se apresentarem aos homens. Já os anjos, sim, quando ele vem com a ordem de Deus, ele pode então se transfigurar aí em um ser humano. Então a pessoa vê um anjo como um homem. Então veja bem, tome cuidado porque você pode estar sendo enganado aí, não é? Então cuidado com isso. Também nós temos que saber então, que Jesus mesmo disse, olha, quando nós morremos, vamos aí estar no paraíso e depois vamos ter uma vida eterna com Deus. E Jesus disse, olha, lá os seres que chegam lá, são um corpo espiritual, não possuem essa capacidade que os homens têm na terra, que é a capacidade sexual. Então Jesus disse, são como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Então Jesus está revelando aqui claramente que os anjos não têm essa capacidade de se reproduzirem. E não existe então sexo entre anjos. E muito menos essa absurda noção que passaram para muita gente, que os anjos vieram e tiveram relação sexual com mulheres na terra, como lá em Gênesis, quando fala que os filhos dos homens se misturaram aí com os filhos de Deus. Aí alguns pensam que é os anjos que vieram. Nada disso. Então, ali ele está falando a semente de Sem, que Sem adorava a Deus, são chamados filhos de Deus, os descendentes de Sem, e se misturaram com outros descendentes de homens que não tinham nada a ver com Deus, que não adoravam a Deus, se misturaram. É isso que diz lá. Não está falando que anjos vieram à terra e possuíram as mulheres, fizeram filhos. Então, Jesus está explicando bem claro, os anjos não têm essa parte sexual, tá? Não se reproduzem. Então Jesus disse que quando nós estivermos no céu, nós teremos como os anjos, que não possuem essa capacidade sexual. São imortais. Então os anjos não estão sujeitos à morte. Nosso Senhor Jesus de Nazaré, em Lucas 20, 34 a 36, explica que os ressuscitados no último dia serão iguais aos anjos, nunca mais morrerão. Então veja bem, os anjos não morrem. Você vai ver vários filmes, Hollywood aí produz vários filmes sobre anjos, sobre coisas que eles não deveriam nem mexer, nem falar, porque não entendem e não estão nem aí para a Bíblia. Mas reproduzem vários filmes colocando em anjos, e anjos que morrem ainda por cima. Mas não existe isso. Um anjo não morre. Ele é criado um ser espiritual com vida eterna. Os anjos que seguiram a Satanás serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e todos os homens que não quiseram saber de Deus, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, assim também os homens. Os homens foram criados para a eternidade. Os homens também não morrem. Morre o corpo aqui na terra.
Mas um dia todos terão que ressuscitar e estarão na presença de Deus, no grande trono branco, para serem condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Os que foram salvos também viverão para a eternidade com Deus. Então o homem nasceu para ser eterno também. Deus criou os seres humanos para serem eternos. Criou os anjos também com a eternidade. Só que os homens, como vivem na terra, então eles têm aí uma oportunidade. Quando o corpo morrer, se essa pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então Jesus veio fazer o que? A sua redenção. Jesus veio morrer em seu lugar, levar os seus pecados. Ele acreditou nisso? Então ele pode ser salvo e viver eternamente com Deus. Agora os anjos não. Jesus não morreu por causa dos anjos, nem em lugar dos anjos. Então eles já estão condenados porque eles vivem na esfera espiritual, na esfera eterna. Eles não morrem. Então não existe novo nascimento para o anjo. Então eles já estão condenados. Satanás não tem jeito para ele já está condenado. Até costumamos falar, se cadeia consertasse alguém, Satanás seria consertado, porque ele vai passar 1000 anos preso. Olha o que vai fazer? Quando ele for solto, ele vai fazer uma rebelião contra Deus. Não aprendeu nada. Cadeia não serviu nada para ele. Então, veja bem, os anjos são eternos. Numerosos. As Escrituras informam-nos que o número de anjos é grande. Milhares serviam a Deus. Daniel 7:10. Mais de 12 legiões. Mateus 26:53. Um exército celestial. Lucas 2:13. Então nós vamos ver que quando se fala em número, então fala-se em milhões de anjos. E quando se fala em números que servem a Deus, então sabemos que a terça parte seguiu Satanás e 70% então está fiel a Deus, trabalhando a nosso favor, como está escrito na palavra de Deus. Então vamos continuar a nossa lição e vamos ver aí, falando mais sobre a leitura que fizemos e entender melhor sobre aí a visão de Daniel, sobre as revelações de Deus a Daniel. A introdução nossa aí diz: ao estudarmos o capítulo 10, precisamos compreender que já se haviam passado uns 4 anos desde que Gabriel apareceu a Daniel com uma mensagem da parte de Deus. Era o 3º ano do reinado de Ciro da Pérsia, e Daniel era um homem com mais de 90 anos de idade. Mesmo assim, não desistiu de orar e jejuar em favor do seu povo. O capítulo 10 trata da última visão do profeta a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Então agora nós vamos estudar aí, depois que Daniel teve aquela visão do anjo Gabriel, agora 4 anos depois é que ele vai ter essa visão então de Jesus ali. Vamos sempre falar Jesus porque entendemos que essa visão que ele teve desse anjo vestido de linho é o próprio Jesus. Então agora ele tem a visão, ele está aí por volta de 90 anos, e isso deveria causar um impacto muito grande em nossos jovens, em nossos também. Imagine, 90 anos ainda está orando, jejuando, estudando a Bíblia, está intercedendo pelo seu povo, está recebendo visões, revelações. Tem tantos irmãos na igreja hoje que acham que porque tem aí 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, acham que pronto, acabou a vida dele, não faz mais nada, não evangeliza, não ganha alma, não está estudando a palavra de Deus, não está orando, não jejua mais, que acha que vão morrer porque vão jejuar. Então, é coisa normal isso na vida do crente, e deve ser normal. O crente sempre deve orar muito. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel lia, estudava a palavra de Deus. Daniel jejuava. Olha só, devemos aprender. É um grande exemplo. Imagine então um exemplo para os jovens, que tem toda a força aí, a força física, né? Está em plena força, deveria estar aí estudando muito a Bíblia, deveria orar, aproveitar, orar bastante, deveriam estar jejuando, deveriam estar aí sendo usados poderosamente por Deus. E, no entanto, nós estamos vendo aí a realidade da igreja hoje. A igreja precisa acordar para a sua função aqui na terra. Então, nesse capítulo 10, nós vemos aí que Deus vem trazendo a Daniel revelação sobre coisas futuras que iriam acontecer com o seu povo.